Fala, galera abençoada, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua casa, sobre a sua família. Mais uma vez estamos aqui para propagar o Evangelho, a Palavra de Deus. E desde já quero convidar você mais uma vez a compartilhar este link, a se inscrever neste canal. E hoje o tema que gostaria de abordar com vocês: não venda o ingresso da sua vida para qualquer um. Bom, como assim, Anderson? Não venda o ingresso da sua vida para qualquer um. Imagine você, se você fosse um barco, uma grande embarcação, aonde você teria que vender passagens para que as pessoas pudessem adentrar neste barco, para que você pudesse caminhar com essas pessoas, atravessar o mar. Bom, e hoje eu quero usar a leitura de Jonas capítulo 1. Aonde, logo no primeiro versículo, Deus dá uma ordem para Jonas, para que ele pudesse ir até onde? Até Nínive pregar a palavra de Deus. Porque a maldade daquele povo havia subido até os céus, até aos ouvidos de Deus. O que Jonas faz? Ele foge da presença de Deus. Ele desce até um lugar chamado Jope para ir para Tarsis, porque ele não queria obedecer a Deus. E chegando lá, ele encontra uma embarcação. E ali havia o dono do barco, que vende uma passagem para Jonas, ele paga e ele entra no barco deste marinheiro. Então segue a viagem. Diz o texto, no capítulo 1, que o Senhor mandou um vento forte, uma grande tempestade, e aquele barco começou a balançar de um lado para o outro. Começou a afundar. E os marinheiros, as pessoas que estavam ali dentro daquele barco, que haviam comprado a passagem, que o dono do barco havia vendido, começam a jogar fora as suas bagagens, coisas de valores, por causa de alguém que entrou naquele barco e o marinheiro, que era o dono do barco, vendeu esta passagem. Assim somos nós muitas vezes. Vendemos a passagem da nossa vida ou a passagem do nosso barco para que pessoas entrem em nosso barco, para que pessoas entrem em nossa vida, para que coisas entrem em nossos corações. Não é assim, na verdade? Se fôssemos fazer um paralelo? Então, muitas vezes a nossa vida está uma tempestade, porque vendemos o ingresso da nossa vida, o ingresso deste barco, para algumas coisas, para algumas pessoas, para alguns desejos, para algumas vontades, que não vai e não é de acordo com a vontade do Senhor e com a palavra do Senhor. Então, para ficar mais nítido e mais claro, se nós fôssemos de fato um barco, estivéssemos em volta, na verdade em volta não, de grandes águas, isso mesmo. O que afunda um barco? Não são as águas que estão abaixo dele, mas sim as águas que entram dentro dele. Davi, ele cita algo muito interessante lá no Salmos 69. Ele fala que a alma dele, está praticamente se afundando por causa das águas que entraram em sua vida. E ele fala que está se atolando num profundo lamaçal. Por causa do quê? Dos teus inimigos, das adversidades, das pessoas que adentraram na sua vida. Mas ele também cai em si e ele diz, no versículo 6 do capítulo 69 de Salmos, ele diz: não deixes que sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor. Voltando para o texto de Jonas, aqueles homens que estavam ali junto com Jonas não tinham nada a ver por causa da desobediência dele, por causa da rebeldia dele, por não querer obedecer ao Senhor. Então aquele barco estava afundando. As pessoas iam morrer juntamente com ele. Com quem? Com Jonas. E Jonas, que era o maior problema quando a tempestade estava acontecendo ali, o que ele faz? Ele não está nem aí. Ele desce para o porão do barco, o mais profundo.
E assim muitas vezes, muitas coisas que estão fazendo com que nós venhamos ficar desesperados, aflitos, angustiados, são aquelas coisas que estão no mais profundo dos nossos corações. Uma mágoa, uma tristeza, uma decepção, uma angústia, uma desobediência, está lá no fundo do nosso coração e estamos tão agitados, porque este problema está escondido lá no fundo do porão. Mas o capitão, o dono daquele barco, desce até o fundo daquele barco e pergunta: o que tens tu, rapaz? Por que não clama ao teu Deus para que cesse a tempestade? Então, dentre aqueles homens, eles decidem tirar sorte e a sorte cai sobre Jonas. Ele era a causa do problema, da tempestade. Então descobriram qual era o problema, mas ficaram até mesmo com medo de jogar e lançar aquele homem fora do barco para que não viesse uma culpa sobre a vida deles. Mas então ele confessa que ele era a causa daquela tempestade e pedem àqueles homens que lançassem ele fora daquele barco. E quando lançam ele fora do barco, a tempestade cessa. Assim, muitas vezes nós precisamos reconhecer as nossas falhas, as nossas dificuldades. Se você tem vendido o ingresso da sua vida para alguma coisa que está lá no fundo da tua alma, no fundo do teu coração, uma falta de perdão, uma falta de obediência, é momento de você parar. É momento de você averiguar o que está lá no fundo do porão deste barco ao qual é você, este coração. E jogue estas coisas fora, ao invés de ficar jogando coisas preciosas, que são bons amigos, boas amizades, um bom relacionamento com Deus, o amor, a graça que Deus tem te dado, a misericórdia que Deus tem te dado, e obedeça àquele que te chamou, àquele que te criou. Então, o que afunda o barco não são as águas que estão ao seu redor, mas sim as águas que adentram dentro dele, que sou eu e que pode ser você. Deus abençoe a sua vida, reflita nessa mensagem e até a próxima.